licença por motivo de afastamento de cônjuge e exercício provisório. O que são esses dois institutos e como saber se você, servidor público, pode fazer jus a eles? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana e aqui no canal eu trago informações acerca de concursos e carreira no serviço público. Bom, no vídeo anterior aqui do canal, nós falamos sobre a remoção para acompanhamento de cônjuge. E dando sequência àquele vídeo, hoje nós vamos falar sobre a licença por motivo de afastamento de cônjuge. Nos casos em que o servidor ele não consegue, não faz jus aquela remoção para acompanhar seu cônjuge que foi deslocado, ele ainda assim tem uma opção que é a licença por motivo de afastamento de cônjuge, e é sobre ela que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bom, então vamos aqui para a legislação. Vou pegar aqui a Lei 8.112 no artigo 84 que fala sobre essa licença. Então acompanhe aqui comigo. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior também, né, se aplica aos casos de deslocamento para o exterior, ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. A licença, ela é diferente da remoção. A remoção, ela só pode se dar, né, quando o seu cônjuge, que também é servidor público, ele foi deslocado por interesse da administração para outro ponto do território nacional. Então, você também, como servidor, tem o direito a ser removido para acompanhá-lo. Mas no caso de você, né, ter cônjuge ou companheiro, até aqui faço um parênteses sobre a questão de companheiro para dizer que casos de união estável também vale, tá, pessoal? Tanto para a remoção, para acompanhamento, quanto para o gozo da licença. Então, se você tem união estável, também está apto a fazer o pedido da licença. Então, voltando aqui, né, para ser removido para acompanhar cônjuge, como eu falei, tem que ser servidor também e ter sido deslocado por interesse da administração. Mas quando o seu cônjuge, companheiro, não é servidor, você também tem uma opção para não ter que abandonar, digamos, o seu cargo público para acompanhar. Você também tem a opção que é gozar dessa licença para acompanhamento. Então, se o seu cônjuge companheiro ele é empregado da iniciativa privada, você pode pedir essa licença, desde que, claro, o seu cônjuge tenha sido deslocado para outro ponto do território nacional ou até mesmo para o exterior. E também, quando o seu cônjuge ou companheiro foi deslocado para exercício de mandato eletivo, no executivo ou no legislativo, você também tem direito a essa licença para acompanhá-lo, porque às vezes, né, por exemplo, seu cônjuge, companheiro, enfim, foi eleito deputado, né, vai ter que se deslocar lá para a capital do estado, né, se for eleito deputado estadual, ou digamos, foi eleito deputado federal, vai ter que ir lá para Brasília, vai se mudar, né, enfim, qualquer cargo eletivo, né, que ele tenha que se deslocar do local onde o casal reside atualmente, pode também ensejar essa licença para o cônjuge, né, que é servidor, poder acompanhá-lo. E como funciona essa licença? Essa licença é não remunerada, o servidor não recebe remuneração enquanto estiver licenciado e é por tempo indeterminado. Não precisa ter um tempo certo para o servidor retornar ao exercício do seu cargo. Essa licença é por prazo indeterminado. Então, via de regra, o servidor que teve seu cônjuge deslocado, né, dentro do território nacional ou até mesmo para o exterior, para exercício de mandato eletivo, enfim, pode acompanhá-lo e ficar licenciado e sem remuneração e por tempo indeterminado. Mas existe uma outra possibilidade que o servidor pode ficar licenciado e sendo remunerado, recebendo pelo exercício do cargo. E qual seria essa hipótese? É a hipótese de exercício provisório. Acompanhe aqui comigo novamente na Lei 8.112. O parágrafo 2º do artigo aqui 84 da 812 fala o seguinte: no deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF ou de município, poderá haver exercício provisório em outro órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo.
Ou seja, o meu cônjuge ou companheiro foi removido para outro ponto, né? Digamos que seja dentro do Brasil, foi deslocado para outro local, para exercício ali das funções, das atividades dele, e eu fui acompanhá-lo, né? Digamos que eu tenha tirado a licença para acompanhamento. Mas se naquele local em que o meu cônjuge foi removido tem uma entidade, um órgão da administração pública federal e no qual eu possa exercer as atribuições, o meu cargo tem atribuições que podem ser exercidas naquele local, eu posso ter o exercício provisório neste local. Ou seja, eu posso ficar trabalhando, né, provisoriamente nesta instituição e receber a minha remuneração, o meu salário normalmente. O nome é exercício provisório porque você não passa a ter lotação naquele novo órgão, naquela nova instituição. Mas, na verdade, não é tão provisório assim, porque não tem um tempo para a conclusão desse exercício provisório. Ele também é por tempo indeterminado. Mas aí vocês podem se perguntar, né? Tá, mas se o servidor vai ter exercício provisório em um outro órgão, né, vai continuar trabalhando, por que então não é feito uma remoção para acompanhamento do cônjuge, né? Qual é a diferença aí? A diferença, pessoal, simplesmente é que a remoção, a regra da remoção é que ela é sempre interna, é sempre dentro dos próprios quadros do próprio órgão ou entidade. Então, vamos dar um exemplo. Digamos que eu seja um servidor deixa eu ver aqui, um órgão que talvez não tenha em todos os locais, todos os estados. TCU, digamos que eu seja um servidor público federal do Tribunal de Contas da União. E o meu cônjuge foi removido para uma cidade em que não tem unidade do TCU, né? Até porque eu acho que TCU tem em Brasília e não sei se tem em algumas capitais, enfim, né? Mas só para exemplificar aqui. E para o local em que o meu cônjuge foi, então, não tem unidade do TCU, né? Não tem como eu ser removida dentro do próprio quadro do TCU e ter exercício em outra localidade sem ser aquela que eu trabalhava, né? Ser removida para ter exercício em outra localidade do TCU. Não tem como, né? Porque não tem TCU naquele local para qual o meu cônjuge foi deslocado. Então, nesse caso, abre-se a possibilidade de eu conseguir a licença e ter o exercício provisório em outra instituição da administração pública federal, né? A princípio é preciso observar isso, que precisa ser outro órgão ou entidade federal. Então, nesse exemplo, eu sendo uma servidora do TCU, digamos que eu era, sei lá, administradora, trabalhava em atividades administrativas, é fácil, né, eu conseguir exercer essas atribuições em outro órgão ou entidade federal. Poderia, digamos, trabalhar numa agência do INSS, poderia trabalhar numa unidade da Receita Federal na cidade também, né, em algum órgão que eu pudesse, ou entidade que eu pudesse exercer as atribuições do meu cargo e ser remunerada por isso. Mas só lembrando, né, que essa hipótese de exercício provisório, ela só pode se dar quando o meu companheiro, meu cônjuge, também é servidor público. Mesmo que ele seja servidor estadual ou municipal, ou que ele fosse um servidor de outro poder, né, que seja do judiciário ou do legislativo, não importa. Mas ele sendo servidor público, eu também posso fazer uso dessa prerrogativa do exercício provisório. E até sobre essa questão do cônjuge precisar ser servidor público também para eu conseguir esse exercício provisório, eu quero trazer uma jurisprudência que eu já trouxe no vídeo anterior, porque com certeza também se aplica a este caso. O STF e o STJ, eles têm considerado esse conceito de servidor público, né, de agente público, de forma mais ampla. Eles têm considerado também os empregados públicos para essa questão de poder o cônjuge acompanhá-lo. Como eu trouxe no vídeo anterior, em 2016 o STJ concedeu remoção para um servidor da Receita Federal poder acompanhar a sua esposa, que era empregada pública dos Correios e havia sido removida para outro local ali, enfim, por uma necessidade do serviço. Eu também entendo que no caso do exercício provisório, se o seu cônjuge for também empregado público, eu entendo, né, considerando essa jurisprudência aqui, que você conseguiria também o exercício provisório para exercer ali atribuições do seu cargo e ser também remunerado, né? Não ficar só licenciado, mas conseguir
exercer as atribuições do seu cargo em outro órgão e ser remunerado por isso. E outra coisa bastante interessante que a jurisprudência tem trazido sobre esse exercício provisório é que, como eu trouxe no vídeo anterior, acho que para complementar esse vídeo seria bastante interessante que você assistisse esse outro vídeo, então eu vou deixar linkado aqui. Então, como eu trouxe naquele outro vídeo, como eu já expliquei aqui para vocês também, para remoção para acompanhamento se dar, o deslocamento do cônjuge tem que ser no interesse da administração. Só que pro exercício provisório, a legislação não cita isso. Não está condicionada a que esse deslocamento do cônjuge tenha sido no interesse da administração. Então, a princípio, o órgão ou entidade ele não pode se recusar a dar o exercício provisório para o servidor, caso o deslocamento do cônjuge tenha sido por interesse próprio, né? Conforme eu vou ler esse trecho aqui para vocês da jurisprudência. Eu peguei aqui no site, no Jus Brasil, e depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram ler depois. O STJ vem interpretando essa licença remunerada, né, o exercício provisório, como direito subjetivo do servidor, bastando para a lotação provisória a comprovação de deslocamento do cônjuge servidor, não importando se a mudança de exercício do cargo público tenha se realizado a pedido ou de ofício pela administração, excetuando-se, claro, os casos decorrentes da aprovação em concurso público, que daí seria um provimento originário. Portanto, a referida licença não está vinculada ao critério da administração. Então, sobre esse assunto do exercício provisório e da licença para acompanhar ali o cônjuge que foi removido, era isso, pessoal. Acho que trouxe todos os principais pontos. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, comentem aqui embaixo que a gente vai conversando. Obrigada por me acompanharem em mais esse vídeo. Espero vocês no próximo. Um abraço. Tchau, tchau.